quando nós colocamos o mas, nós já estamos querendo justificar alguma coisa para dizer o não. Quando falamos, não, eu entendi, mas é como se eu dissesse, eu não quero ir. Eu entendi, mas eu não vou. Eu entendi, mas a minha vontade é de fazer tal coisa. Esse mais aqui já estava dizendo para Jonas que ele iria mudar a sua rota. E ele encontrou o navio. E quando nós encontramos portas assim, nós entendemos, Deus abriu uma porta nova para mim. Deus mudou de ideia. Ele encontrou o navio, pastor, que a porta estava aberta. Ele disse, Deus abriu uma porta para mim. Eu não vou mais para Nínive, né? Eu vou tomar outro rumo, eu vou para Tarsis. Querido, nem todas as portas que estão abertas diante de nós foi Deus que abriu. E precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós queremos fugir para longe da presença de Deus, mas nós estamos entrando na maior furada da nossa história. Jonas não esperava que aquela porta que estava aberta para ele era uma porta errada. Ele não esperava, irmãos, que ele seria interceptado da forma como foi. Os irmãos conhecem, a tempestade veio, o navio veio a pique, e ele nem aí, porque essa porta foi muito boa, eu vou deitar aqui no porão e vou dormir. E é quando Jonas escuta a segunda vez a mesma fala de Deus na boca de outra pessoa. O comandante chega naquele lugar e vê aquele homem dormindo. Falei, ei, seu dormente, tu está agarrado no sono por quê mesmo? O que você está fazendo tão descansado no meio dessa tempestade? Te levanta. Ou levanta-te e invoca o seu Deus. Foi o segundo levanta-te que Deus deu para esse homem. Uma outra oportunidade para Jonas entender que Deus não chamou para ficar sentado, deitado, nem dormindo. Ele tinha uma missão e precisava ser executado. Irmãos, nós temos que acordar. Nós temos que ouvir os levanta-te de Deus. Realizar a missão que Ele coloca nas nossas mãos. Há muito comodismo, há muito descanso na nossa parte e não nos levantar na direção do perdido para trazê-lo para o Senhor. E aqui, irmãos, Deus usou a boca daquele comandante incrédulo para poder mobilizar aquele homem. Só que Jonas parece que às vezes ele não quer ouvir. E a pergunta daquele comandante, você está acordado? É como se ele dissesse, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Nós estamos a ponto de ir a pique. Você está aí descansado por quê? Nós às vezes, irmãos, parece que não compreendemos que a nossa vida sem Deus corre um sério risco. Porque a morte não é só uma morte física, uma morte sem Deus, é uma morte eterna, é uma separação eterna. A Bíblia é muito clara, há dois caminhos, a vida e a morte, o céu e o inferno. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E não é uma escolha que muitos dizem, não, quando eu morrer, Deus vai ver se eu mereço e Ele vai me dar aí o meu lugar para eu descansar. Esqueça, Deus não vai tomar essa decisão. A Bíblia é clara, essa decisão nós tomamos enquanto estamos vivos. Para onde eu quero ir, onde eu quero passar a eternidade. E Jonas sabia muito bem disso. Por isso que nesse verso 17, Deus ordenou para ele outra vez. Aliás, nesse verso 17, Deus não ordenou para Jonas. Deus ordenou ao grande peixe que o engolisse. Ele obedeceu ou não obedeceu? Veja a diferença aqui, irmãos. Deus já tinha falado 2 vezes com esse homem, e ele desobedecendo, batendo a cabeça na parede, passando por todo esse sofrimento. Mas quando Deus ordenou ao peixe, imediatamente ele cumpriu a ordem de Deus. Toda a natureza está debaixo do comando dos céus. E naquela hora em que aquele homem viveu aqueles dias terríveis, ele viu ali, dentro daquele lugar de agonia, no ventre daquele peixe, quem é que estava falando com ele? Quem é que está falando contigo, Jonas, que você não está dando ouvido? Irmãos, às vezes nós estamos fazendo ouvido de mercador. Quando eu era pequena, na casa dos meus pais,
que eles falavam, eu sempre fui muito obediente, mas meus irmãos eram meio cascudo. Quando eles falavam que eles desobedeciam, eles iam para cima com muita vontade. Eles diziam, quem é que está falando com você mesmo? Aí o nego amarelava, porque sentia autoridade e sabia que via chumbo grosso naquela hora. E eu vejo que Deus veio para Jonas desse mesmo jeito, assim, você está pensando o quê, rapazinho? Quem é que está falando com você? Eu já falei 2 vezes, se você não me obedeceu. E agora lá no ventre daquele peixe, Deus volta outra vez para falar com aquele homem. E no capítulo 3, verso 2, ele diz pela 3ª vez, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Só que aí ele diz algo extraordinário, prega a mensagem que eu te darei. Você não vai falar o que você quer, você não vai acusar os erros dele, você não vai dizer que você os odeia, você não vai dizer nada do que seu coração está dizendo, você vai para lá, Jonas, agora, e você vai falar a mensagem que eu vou te dizer. Ele ainda nem tinha a mensagem, mas agora Deus falou grosso, você vai.